Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui na parte 37, né, 37ª parte do nosso estudo do livro do Apocalipse, onde no estudo passado nós começamos ali a abordar a respeito do milênio, né, na parte 36. E é super importante, se você não assistiu a parte passada, assista para você ter a plena compreensão do assunto, né? Começamos a falar sobre o reino do Messias, o reino milenar, onde a Bíblia fala conosco, né, lá em Apocalipse, no capítulo 20, e a respeito do reino do Senhor Jesus, né? Assista a parte passada que nós falamos bastante. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do reino de Cristo, que o reino dele virá. Ele, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai estabelecer o reino dele aqui sobre essa terra, né? Durante 1000 anos ele vai reinar aqui. A gente vai ver várias características, nós vamos ver a respeito dos povos vivos, a respeito de recebermos um corpo glorificado, né? Um corpo que nunca mais haverá pecado, imundícia alguma. E no estudo passado nós falamos a respeito da primeira característica do reino, né? Que é a justiça, né? A justiça do reino eterno, a justiça do Senhor. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de algumas características do reino de Deus, do reino de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a obediência, né? Continuar falando todas as características que a gente vai ver aqui. Existem vários versículos na Bíblia, várias promessas na Bíblia, né? Eu vou ler apenas uma ou duas de cada característica e algumas outras eu vou citar alguns versículos para vocês aqui sem ter que estar lendo, né? Lembrando que o nosso estudo aqui ele é um resumo, né? Ele é um resumo do resumo, na verdade, né? Porque há uma dedicação muito grande quando nós estudamos o livro do Apocalipse. E a segunda característica do reino de Cristo, o reino do Messias, é a obediência. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Daniel, no capítulo 7, né? Abra a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 7. Nós vimos vários versículos aqui no estudo passado a respeito do reino de Cristo, né? Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino. E no estudo passado nós compreendemos isso, né? A propósito de Deus que era para ter se cumprido lá em Adão, não se cumpriu, foi adiado, mas vai se cumprir plenamente na volta do Senhor Jesus. Então o reino de Cristo vai ser caracterizado pela obediência. Daniel capítulo 7, lá no versículo 27, Daniel 7, 27 diz assim, uma promessa para o reino de Cristo, ó. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha isso. Não haverá mais desobediência, todos os reinos do mundo, toda a glória desse mundo, esse mundo vai ser transformado pela glória do Senhor Jesus. Vai ser um grande jardim do Éden, né? E o reino vai ser caracterizado pela obediência. Todos obedecerão ao Senhor Jesus como o rei que ele é, né? O rei dos reis, Senhor dos senhores. Entre os outros governantes também, que a igreja de Cristo, ela também vai governar no milênio, né? Outra promessa a esse respeito. Salmo 22, lá no versículo 26, né? Salmo 22, lá no versículo 26. O Salmo 22 fala do sofrimento e a vitória do Messias, né? Lá no versículo 26, diz assim, ó, verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. É isso mesmo. Versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá.
falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Olha isso. A Bíblia diz que a obediência vai ser passada de geração para geração. Lembrando, eu sempre tenho que falar sobre isso. Leia Zacarias capítulo 14. No final da batalha do Armagedon, lá em Zacarias capítulo 14, a Bíblia fala que todos aqueles que sobreviverão pela provisão de Deus, de toda aquela matança do final da grande tribulação, eles entrarão vivos no reino, de carne e osso, eles vão se reproduzir durante 1000 anos. E todos esses povos servirão diferentemente da igreja. A igreja não vai entrar em carne e osso. Os salvos que já morreram, os que vão morrer até lá, aqueles que vão ser arrebatados, toda a igreja de Cristo vai vir com um corpo de glória, um corpo glorificado, como nós já estudamos aqui, né? Então essa parte desse Salmo 22 aqui, ele fala, são promessas a respeito do reino. É que eu não vou, o meu intuito aqui não é analisar versículo por versículo, palavra por palavra. Isso eu faço no meu pessoal para mim, isso você tem que fazer isso para você. Como eu disse aqui outras vezes, né? O estudo do livro do Apocalipse é para abordar cerca de 500 tópicos, né? A gente está fazendo um resumo do resumo do resumo. Mas cada um desses versículos que eu li para você, do verso 26 até o versículo 31, são promessas para o reino milenar. São promessas de obediência, vai ser passado de geração para geração, né? Durante esses 1000 anos, os povos se reproduzirão e eles servirão ao Cordeiro, servirão também a noiva do Cordeiro. Todos os salvos virão com o corpo de glória para reinar com Cristo aqui nessa terra, como o Senhor Jesus, como está escrito, né? Se eu não me engano, acho que é na carta aos Efésios, né? Se perseverarmos, também com ele reinaremos, né? Então aqui, brevemente, um resumo, falando sobre a obediência. Haverá obediência completa ao Senhor Jesus Cristo, um reino caracterizado pela obediência. Mais uma vez, se alguém aqui for me assistir, que conhece sobre o assunto do milênio profundamente, saiba que eu estou fazendo um resumo aqui, né? Eu não estou analisando características profundamente, porque senão a gente ficaria aqui, mesmo fazendo 3 lives por semana, a gente ficaria aqui brincando 1 ano. Fácil, a gente ficaria 1 ano aqui, né, para fazer todo esse estudo, tá? Então vamos lá. A terceira característica do reino vai ser caracterizado pela santidade. Eu quero ler com você só um versículo a esse respeito, que está lá em Joel, né? Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Quando Israel estava distante de Deus, afastado de Deus, não queria mais servir a Deus, caído em desgraça, o Senhor Deus no Antigo Testamento enviou vários profetas, né, para profetizarem a respeito do Senhor que viria, do Filho que viria, do Rei que viria e sobre o reino dele que se cumpriria, para que o remanescente fiel de Israel, que cria e crê até hoje na promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Abraão, para Isaac, Jacó, para Davi, para todos esses homens, para que esse povo ainda continuasse crendo, porque é a promessa que o rei vai vir e vai reinar aqui, né? Então, Joel capítulo 3, lá no versículo 17, diz assim, ó: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Isso aqui é uma das promessas para o reino milenar que falam a respeito da santidade do reino. Santidade quer dizer, vai ser tudo separado, dedicado para o Senhor, não haverá imundície. Como nós lemos lá em Apocalipse, né, logo no início, né, que o diabo ele vai ser preso durante 1000 anos, junto dele todos os seus demônios, né? Não vai haver mais imundície, não vai haver mais sujeira, né? Não vai haver mais maldade, haverá uma santidade plena, gente, 1000 anos. Eu e você hoje, todos os crentes, os cristãos que já morreram no passado, os que ainda vão aceitar Cristo, os que creem em Cristo hoje. Você tem que pôr isso no seu coração. Mais para frente, acho que daqui a uns 2 estudos, eu vou falar com você a respeito do corpo glorificado. Você que está ouvindo essa mensagem aqui hoje, 2025, você pode aceitar Cristo.
E se você já aceitou, você tem que ter essa confiança no seu coração que você vai vir um corpo de glória. Nós seremos libertos desse corpo aqui de carne e osso, esse corpo corruptível aqui. Nós receberemos um corpo glorificado, né? Acho que daqui uns 2 estudos, ou talvez no próximo eu já falo a esse respeito com vocês, tá? Então isso aqui é uma das promessas sobre santidade. Agora, o reino de Cristo, ele vai ser caracterizado pela verdade, né? Eu vou ler só um versículo também a esse respeito. Salmo 45. Salmo 45. O reino do Senhor vai ser caracterizado pela verdade. Mais uma vez, né? Compra uma chave bíblica, pega lá na chave bíblica verdade, vai estudar sobre a verdade, né? Reino. Aí você vai estudar sobre reino, você vai ver quantas características tem lá, né? Ó, Salmo 45. Ó o título do Salmo, né? Ungido de Deus, que é Jesus e a sua noiva. Todo esse salmo aqui é um salmo profético a respeito da noiva de Cristo e do reinado dele, né? Mas Salmo 45, versículo 4, diz assim, ó. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Exatamente. Desculpa, gente, desculpa, né? Não. Salmo 45, versículo 4. Né? Eu tava lendo o versículo 5, verso 4, ó. E nessa majestade cavalga prosperamente. Lembra que o Senhor Jesus vai voltar, vai vir montado no cavalo branco dele, como nós lemos na Apocalipse 19, né? Nessa majestade cavalga prosperamente, pela sua causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Olha isso. O Senhor, aqui é uma profecia sobre Cristo. Quando ele vier lá, que nós lemos isso, lembra na batalha do Armagedon, que os céus vai se abrir, Jesus vai vir montado no seu cavalo branco. Ele vai cavalgar, como está escrito aqui no versículo 4, ó. E nessa majestade, né? Como fala, desculpa, gente. Vamos ler o versículo 1 aqui, ó. A partir do versículo 1, ó. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ali o Espírito Santo inspirando os filhos de Corá, né, para falar, deu uma visão para eles profetizaram a respeito da volta do Senhor Jesus, do rei vindo, né? Versículo 2, ó. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre, falando a respeito de Cristo. Ó, cinge a espada no teu flanco. Herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Olha isso. O Espírito Santo já adorando a Deus, colocando esse louvor no coração dos filhos de Corá. E falando como vai ser a volta de Cristo. Cingido com a espada, né, cheio de glória e de majestade, vindo o rei. Primeira vinda dele, ele veio como cordeiro. A segunda, ele virá como rei, como está profetizado aqui em toda a escritura, né? Agora sim, verso 4, ó. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Olha isso. Na majestade do Senhor, ele vai cavalgar pela causa da verdade e pela causa da justiça. O reino do Senhor vai ser um reino totalmente, já é, né? É um reino de justiça. O trono dele está sobre a justiça, está sobre a verdade. Por isso que a Bíblia fala que os mentirosos e todo aquele que ama a mentira não vai herdar o reino de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É só você ler, está lá também em Efésios, em Coríntios, em Apocalipse também. Tem uma grande lista aqui, né? Todos aqueles que amam a mentira e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Com certeza você já deve ter lido essas listas na Bíblia já, né? Fala sobre os impuros não herdarão o reino de Deus, os afeminados e por aí vai, né? Todo aquele que mente, que ama a prática da mentira. Resumindo, o que é amar a prática da mentira? Não é apenas contar uma mentira. Isso também é. Mas amar a prática da mentira é não viver a verdade do Evangelho, né? Depois eu me entendo com Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas não dá para praticar a palavra, Deus me entende depois, não.
O reino de Deus hoje, para eu recebê-lo, eu tenho que amar a verdade, né? Deixar que a verdade me domine. Então esse salmo aqui, depois você pode ler ele inteiro. Leia todo esse salmo aqui. Fala sobre o ungido e sobre a noiva. Sobre o rei vindo e sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, sobre o seu povo glorificado. Cada versículo é uma profecia sobre o reino milenar. Olha isso. Às vezes parece novidade, né? Falando que Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos, né? Mas só o salmo inteiro fala sobre isso. Todas as palavras que eu li, que eu vou ler com você. Você vai ver na Bíblia quantas palavras falam a respeito do reino de Cristo e passa batido e as pessoas não percebem. Palavras, né, que nos enchem de esperança, né? O reino de Deus também vai ser caracterizado pela plenitude do Espírito Santo, né? Joel capítulo 2, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas vou ler só essa palavra agora. Joel capítulo 2, lá no versículo 28 e 29, ó. Joel 2, 28 e 29 diz assim, ó: a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, o Espírito Santo, ele é derramado sobre todo aquele que o busca. Mas no milênio vai ser derramado em toda a sua plenitude, toda ela. Todos os cristãos receberão um corpo glorificado, cheio da glória do Espírito Santo. Hoje as pessoas podem ser cheias do Espírito Santo, devem ser batizadas com o Espírito Santo, mas nada mais, mesmo assim, vai ser derramado na sua plenitude no milênio, né? Ainda, versículo 28 diz assim, ó, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É muito importante. Você vai ver aqui, daqui para frente, várias passagens que Deus ali vai falar assim, naqueles dias, naqueles dias. Uma coisa é a era da igreja. Hoje nós estamos na era da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, que essa promessa também é para nós hoje. Ela também é para nós. Assim como lá na igreja primitiva, lá no livro de Atos, quando todo o povo foi cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele citou essa palavra aqui, naquele discurso lá. Só você ler, tá ali em Atos, ali capítulo 2, se não me engano, 3 ali, você vai encontrar lá o apóstolo Pedro citando essa palavra. Mas essa palavra, ela já se cumpre hoje sobre nós, para quem crê, para quem busca, mas ela vai se cumprir plenamente no pleno derramamento do Espírito Santo. Todos serão cheios na totalidade do Espírito Santo, né? Igreja, eu quero abordar agora aqui umas outras características do reino milenar, né? Eu vou ler com você aqui alguns versículos. Você vai ver que eu vou estar sempre olhando para o lado, que eu deixei uma lista aqui ao lado. Ó, o reino do Messias vai ser caracterizado pela plena paz. Haverá paz completa no reino do Messias, né? E eu quero ler com você uma palavra que está lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Eu vou ler com vocês lá no versículo 4. Isaías 2, versículo 4, diz assim, ó. Olha o subtítulo. A glória futura da Israel espiritual. Mais uma promessa para os 1000 anos de Cristo, tá? Isso aqui não é a igreja. Uma coisa promessa para a igreja, que também é gloriosa, outra coisa promessa para o reino milenar, né? Diz assim, ó, versículo 4. Fala sobre Jesus, né? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças. Igreja, olha isso. Lembra que Zacarias capítulo 14, lá no finalzinho, que depois que Jesus vai matar milhões e milhões de pessoas na batalha do Armagedon, entrarão povos vivos no milênio. Um povo que só vai estar acostumado com a tribulação, com a guerra daqueles dias. Essa promessa aqui não é para nós hoje. A igreja já vai estar no céu e vai vir glorificada com Cristo. Cada salvo vai vir com um corpo de glória. Essa promessa aqui, ó, que fala assim, ó, estas converterão as suas espadas em relhas e de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha isso.
vai ser 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. Uma nação, porque os povos vivos que vão entrar no reino, pessoas de carne e osso, se reproduzirão, mas elas não aprenderão mais a guerra. Vai ser um período de plena paz do Senhor Jesus Cristo vindo sobre toda essa terra. Bilhões e bilhões de pessoas vão estar se multiplicando durante 1000 anos num reino glorioso. Toda a terra vai se tornar como um grande jardim do Éden, né? Ainda, falando esse respeito, Isaías capítulo 9, né? Essa característica do reino que vai ser a paz, né? Olha o subtítulo: o nascimento e o reino do príncipe da paz. Olha isso, o nascimento. Vai falar sobre a primeira vinda de Cristo aqui. O nascimento, aí depois, e o reino do príncipe da paz. Olha isso. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Essa parte aqui, Deus vai profetizar a respeito de Isaías, o nascimento de Jesus e o reino dele, o reinado dele, né? Isaías capítulo 9, lá no versículo 4, ó. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Aqui fala, depois você pode continuar lendo tudo, tá? Depois você pode continuar lendo tudo. Aliás, vamos ler o versículo 5 e 6, ó. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Olha isso, promessa de paz. Não haverá toda veste de sangue, de guerra, tudo vai ser queimado. O Senhor vai quebrar, como eu li com você no versículo 4, Jesus Cristo vai quebrar todo o jugo. Ele vai quebrar todo o peso, o diabo vai ser preso durante 1000 anos. Ele não vai mais oprimir, não vai mais escravizar, não vai mais levar os homens à guerra, à morte e à destruição. Lembra que nós lemos Apocalipse, acho que é capítulo 16, né, na sexta taça, onde esses 3 espíritos imundos, né, semelhantes a rãs, só você ler lá, acho que Apocalipse capítulo 16, versículo 11, se eu não me engano, fala sobre a sexta taça, que aqueles espíritos imundos vão reunir todas as nações para pelejarem contra o Cordeiro. Não vai haver mais isso. Todo o mal vai ser preso, vai ser despedaçado, né? Toda a roupa de guerra vai servir de pasto para o fogo, né? Tudo vai ser queimado. Versículo 6, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Um dos nomes de Jesus Cristo, né, no reino. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha isso, igreja. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha isso. Promessa sobre o reino. A partir de hoje, toda vez que você ler essas palavras, você vai entender que isso aqui é para o reino milenar. Olha quantos nomes que o Senhor Jesus Cristo terá. Acho que no estudo que vem eu vou citar para você os nomes que o Senhor Jesus, todos os nomes que a Bíblia fala que Jesus vai ter no reino milenar. Todos eles. Nomes maravilhosos, né? Como está no finalzinho do versículo 6, ó. Maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só aqui tem 5 nomes que o Senhor Jesus Cristo vai ser chamado no reino milenar. Cada versículo aqui você deveria analisar isso aqui. Cada versículo você analisar que fala sobre o reino do Messias, que nos enche de esperança. Ó, tudo isso aqui que eu li com você faz parte da promessas de paz. Ó, eu não vou abrir para você, só para você ter uma ideia. Olha o tanto de promessa que fala sobre o reino milenar, que fala a respeito de paz, ó. Eu li com vocês Isaías 2:4, Isaías 9:4-7. Aonde mais fala sobre isso? Isaías capítulo 32, verso 17 e versículo 18. Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6. Isaías 54, versículo 13. Isaías 55, versículo 12. Isaías 60, versículo 18. Isaías 65, versículo 25. Isaías 66, verso 12. Ezequiel 28, verso 26. Ezequiel 34, versículo 25 e versículo 28. Onde mais fala sobre promessa de paz para o reino milenar?
Isaías 2:18, Oséias 2:18, Miqueias 4, versículo 2 e 3, e Zacarias capítulo 9, versículo 10. Olha isso. Eu não vou ler, é lógico que eu não vou abrir tudo isso aqui com você. Mas eu só estou falando isso aqui para você entender tantas promessas na Bíblia que falam a respeito da paz no milênio. Promessas de paz que são para o milênio. Por isso que nós temos que entender, pedir discernimento ao Espírito Santo para a gente entender as promessas que são para agora e as promessas que são para depois. O Senhor Jesus, ele falou, eu deixo-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. O Senhor Jesus falou que hoje, se nós quisermos a paz hoje, nós temos que usar a espada, que é a palavra, nós temos que guerrear espiritualmente. Hoje, para nós termos paz dentro de nós e ao nosso redor, a gente tem que guerrear espiritualmente, né? O Senhor tem aquela palavra, lembra que Jesus falou assim, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Ele falou, não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Lembra disso? Aí ele falou, porque um vai se levantar contra o outro. Essa é a primeira vinda. Aquela promessa que Jesus fala, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Aquela promessa para a primeira vinda, é para hoje. Hoje Jesus ele veio trazer a espada, quer dizer, como ele disse, né, eu deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. Quando ele fala que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, ou seja, se eu quiser a paz, eu tenho que guerrear espiritualmente. E a paz hoje é um dos frutos do Espírito Santo, que tem que estar dentro de nós. Mas para a gente ter paz hoje, você tem que se revestir da armadura que está lá em Efésios 6, você tem que guerrear espiritualmente. Então, por isso que é importante a gente discernir promessas na Bíblia de paz, que são para o reino eterno, que ali a gente não vai precisar guerrear mais, e promessas na Bíblia de paz que são para hoje, que eu tenho que colocar toda a minha fé, só que essas eu tenho que usar a espada. Essas eu tenho que guerrear. Eu tenho que me revestir da armadura espiritual, do capacete da salvação, couraça da justiça, preparação do evangelho da paz, e por aí vai. Todas as partes que está lá em Efésios 6. Olha a importância da gente examinar as escrituras para a gente saber manejar a palavra de Deus. Manejar a palavra não é para pregar para os outros, é para a gente viver ela na nossa vida, para a gente tomar posse do reino aqui. Lembra que Jesus falou, venha a nós o teu reino. Tem uma outra palavra que Jesus falou, o reino de Deus vai estar dentro de vocês. Ou seja, todas essas características aqui que eu ainda vou ler com vocês é para estar dentro de nós hoje. É para ter dentro de nós a santidade que eu li, a verdade, a plenitude, sermos cheios do Espírito Santo, a justiça. Tudo isso é para estar dentro de nós. Mas isso vai ser pleno quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o reino dele aqui na terra, né? Então olha a grandeza desse estudo. Olha a grandeza dele. É isso que nós estamos fazendo um resumo. Se eu fosse fazer um estudo detalhado, eu acho que só hoje aqui eu ficaria na paz. Eu ficaria só no tema da paz com vocês. Olha quantos capítulos e versículos eu li com vocês aqui. Eu só falei, né, por cima, mas eu não vou ler todos com vocês, né? A segunda característica do reino milenar é a alegria, né? Vai haver uma alegria eterna e plena. A nossa alegria nunca mais vai depender de absolutamente nada, né? Eu vou ler com você também algumas passagens sobre a alegria. Ó, eu vou procurar ler bastante em Isaías, tá? Depois eu só vou citar nos outros livros, tá? Eu vou ler bastante em Isaías para ficar mais fácil aqui pra gente, ó. Isaías, capítulo sobre a alegria, né? Isaías capítulo 12, vamos lá, capítulo 12, versículos 3, né? Canto de louvor pela restauração de Israel. Olha Isaías capítulo 12, versículo 3 ao 6, ó. Vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. Vai ser um estado eterno de alegria. Com alegria vir todos os povos terão plena alegria, muito mais ainda a igreja de Cristo que vai estar glorificada no corpo de glória, né? Ó, versículo 4, direis naquele dia, lembra que eu falei sobre isso? Guarda isso, aquele dia, você vai ver isso aqui várias vezes, direis naquele dia. Aquele dia é o reino milenar, não é apenas um dia, é o milênio, são os 1000 anos com Cristo. Aquele dia é a volta do Senhor, é o rei dos reis voltando, né? Você vai ver essa expressão várias vezes. Direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornarei manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome.
Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isso aqui, esses versículos que eu li, 4 versículos que eu li com você, é uma profecia a respeito do reino de Cristo que fala sobre a alegria eterna, sobre a grande exultação. A gente imagina isso, gente. 1000 anos, você hoje, que pode ser salvo, que pode subir com Cristo no arrebatamento, voltar com Ele num corpo glorificado, onde nunca mais você vai ter nenhum tipo de sentimento, nenhum carnal que enfraquece, nada. Um corpo glorificado, não haverá mais desejo pecaminoso em nós. Não haverá mais sentimento, o nosso coração não vai ser mais atingido, não vai ter mal nenhum para nos atingir. Um corpo glorificado, não vai ter mais carne e osso, corpo de glória, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Uma alegria plena. Se hoje a gente já pode ter a alegria do Espírito Santo em nós, imagina nos 1000 anos e depois na eternidade com Ele nos tempos eternos. Meu Deus do céu. É algo que não dá nem para descrever, né? Ainda, ó. Isaías capítulo 14. Vamos falar um pouco dessa alegria. Isaías capítulo 14, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Já agora descansa, está sossegada toda a terra. A paz que o Senhor Jesus vai trazer. Todos exultam de júbilo. Todos. Até os ciprestes, né, que são as árvores, se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Olha isso. Até as árvores do campo vão glorificar. Aqui a Bíblia fala na minha tradução, desde que tu caíste, né? Mas é a volta do Messias, é o Senhor vindo. Nem as árvores mais serão cortadas. Até as árvores vão glorificar. Hoje, tem promessa na Bíblia hoje. Tem promessa na Bíblia para hoje. A Bíblia diz que os montes e as árvores, elas reconhecem quando chega uma pessoa cheia do Espírito Santo. Está escrito isso na Bíblia, hoje. A Bíblia diz que hoje os montes e as árvores reconhecem quando chega alguém lá cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que reconhece, né? Eu li para vocês lá no início que a natureza, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu li isso para vocês no estudo lá atrás. A Bíblia diz que a natureza, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando. Eu vou até deixar aqui, eu não vou achar agora de cabeça, mas eu vou ler com você no próximo estudo, tá? A natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Acho que está escrito assim, a criação. A criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. A própria criação de Deus, igreja, ela está esperando a volta de Jesus. Ela está esperando. A criação está esperando para ela ser redimida também do cativeiro dela, porque hoje, por causa do pecado do homem, da desobediência do homem, a natureza é destruída. A natureza sofre. A natureza sofre, os animais sofrem. Você vai ver que eu vou te mostrar mais pra frente. Os animais sofrem por causa do pecado do homem. A natureza sofre por causa do pecado do homem. A natureza está esperando. Tem um versículo que fala sobre isso, tá no Novo Testamento. Tá mais ou menos assim, a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoje a natureza está esperando a manifestação, que o Filho de Deus se manifeste e abençoe a natureza, mas isso vai se cumprir plenamente no reino milenar, tá? Então isso aqui, como eu estava lendo com você, é a promessa de alegria. Até as árvores vão se alegrar. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Versículo 8, ó. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Gente, é muito forte isso aqui. É isso que, se você continuar lendo tudo aqui depois, até as árvores vão adorar a Deus, desde que o Senhor caíste, né, que usa esse termo aqui, não sei da sua tradução, mas desde que o Senhor retornou, vai retornar, ninguém mais vai subir para cortar as árvores. Olha que maravilha isso, gente. Olha que maravilha isso. Até as árvores adoram a Deus, vão adorar Jesus Cristo, porque nem elas mais serão cortadas, né? Meu Deus, que coisa. Esse planeta inteiro vai ser como um grande jardim do Éden. Como um grande jardim do Éden. O reino de Jesus. Venha a nós o teu reino, né?
Olha quanta promessa que tem na Bíblia e a gente lê sem prestar atenção sobre que tempo essas promessas estão falando, né? Ainda, deixa eu ler, acho que só mais um a esse respeito, ó. Isaías capítulo 25, versículo 8 e 9. Isso. Tragar da morte para sempre. Eita, meu Deus. Aliás, ó, Isaías 25, versículo 8. Vamos ver o versículo 8 e o 9, né? Cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó, tragará a morte para sempre. Olha isso. A Bíblia diz que a morte vai ser lançada no lago de fogo. Eu vou ler isso com você depois em Apocalipse, né? Mas fala sobre o reino de Cristo. Ó. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha, né, do povo de Israel. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aí depois você pode continuar lendo aqui o capítulo todo, que fala sobre um monte de promessa, que é tudo para o reino milenar. Aqui fala a respeito de Israel. Israel vai glorificar, vai exaltar. Esse é o Senhor em quem esperávamos. Agora nós nos alegraremos com ele, né? Ele vai tragar a morte para sempre, como nós vemos no versículo 8. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Vai haver uma alegria eterna, um prazer eterno, né? Deixa eu só citar para você aqui, ó. Olha os outros versículos que falam sobre a alegria do reino milenar. Isaías capítulo 30, verso 29. Isaías 42, verso 1. Isaías 42, versículo 10 ao 12, Isaías 52, 9, Isaías 60, verso 15, Isaías 61, verso 7 e o verso 10 ao 10, Isaías 65, versículo 18 e 19, Isaías 66, versículo do 10 ao 14, Jeremias 30, versículo 18 e 19, Jeremias 31, versículo 13 e 14, Sofonias, capítulo 3, versículo do 14 ao 17, Zacarias, capítulo 8, do versículo 18 ao 19, e Zacarias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Todas essas palavras aqui são profecias que falam sobre a alegria que vai ter no reino milenar. Promessas maravilhosas que você, a gente deveria estar meditando nela sempre. A alegria que nos está proposta para a gente ficar forte hoje. Lembra que eu preguei aqui uns tempos atrás? Fé e esperança. Fortalecer a nossa esperança com essas promessas aqui. Não, hoje a gente tem tristeza, lógico que a gente tem tristeza. A gente chora, lógico que a gente chora. Mas olha quanta promessa de alegria que vai ter para o reino milenar. 1000 anos e depois vai ser para sempre nos tempos eternos no céu com Deus, para sempre lá. Mas uma alegria de 1000 anos e vai ser para sempre. Olha quantas promessas de alegria o Senhor tem para o povo dele, para quem crê, né? Por isso a importância de a gente se alimentar dessas palavras, para a gente nunca perder a nossa fé, né? Outra característica que eu vou ler aqui algumas passagens vai ser a respeito da santidade. Eu li algumas coisas ainda hoje, mas eu preciso ler alguns versículos ainda com você, ó. A santidade no reino vai ser plena. Santidade plena. Eu vou ler só, ó, Isaías capítulo 29, vamos ver o que está mais perto aqui. Isaías capítulo 29, versículo 18. Versículo 18, ó. 29, verso 18. Isso, vamos lá, ó. Naquele dia, mais uma vez, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão e das trevas haverão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, né? Todo o inferno, os demônios vai ser reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Olha isso.
Senhor Jesus vai matar todos. Olha a profecia aqui da batalha do Armagedon. Ele vai destruir todos. Aquelas pessoas que vão sobreviver no final da grande tribulação, tá em Zacarias capítulo 14, lá no finalzinho do capítulo. Serão pessoas, todos os iníquos vão ser eliminados. O tirano já não vai mais existir. Vai estar preso. Todos os povos ali receberão a glória, né? Como receberão e verão a santidade do Senhor, né? Ainda, acho que vai até o verso 23, ó. Verso, já não existe, verso 20. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, verso 21. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem. Os que põem armadilhas aos que repreende na porta. E os que sem motivo negam ao justo o seu dinheiro. Quer dizer, tudo isso vai acabar. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel, todos. Todos temerão a santidade, todos santificarão, todos, haverá um compromisso de todos para santificar o nome do Senhor, para adorá-lo, para levar a ele sacrifício, para levar ao Senhor adoração, santidade plena. Não vai haver mais corrupção, não vai haver, como eu li com você aqui, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais engano, não vai haver mais ninguém que domine, ninguém que esconda o direito dos outros, ninguém. Haverá um pleno governo do Senhor, né, sobre toda a terra. Ainda eu não vou ler muito sobre santidade, só vou ler para você, só vou falar para você rápido aqui as promessas de santidade para o milênio. Isaías capítulo 1, versículo 26 e 27. Isaías capítulo 4, versículo 3 e 4. Isaías 29, verso do 18 ao 23. Isaías capítulo 31, versículo 6 e 7. Isaías 35, versículo 8 e 9. Isaías 52, versículo 1. Isaías 60, verso 21. Isaías 61, verso 10. Jeremias 31, 23. Ezequiel 36, do versículo 24 ao 31. Ezequiel 37, do versículo 23 e 24. Ezequiel capítulo 43, do versículo 7 ao 12. Ezequiel 45, versículo 1, Joel, capítulo 3, versículo 21, Sofonias, capítulo 3, versículo 11 ao 13, Zacarias, capítulo 8, versículo 3, Zacarias, capítulo 13, versículo 1 e 2, e Zacarias 14, versículo 20 e 21. Todas essas promessas na Bíblia aqui falam a respeito da santidade no reino milenar. Santidade do Senhor. Eu tô falando rápido, não. Depois, se você quiser, passa devagar para você tomar nota de cada um, tá bom? Para você estudar na sua casa. Mas eu não tô falando devagar para você escrever, para você tomar nota agora, porque eu só tô citando para você ter uma ideia de todas as promessas na Bíblia. Mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia. Uma parte é para agora e outra parte é só para o porvir. E outras promessas ainda que é para os tempos eternos, que a gente vai chegar a isso, acho que lá no capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, tá? A próxima condição aqui, acho que eu vou ler só mais umas duas para a gente terminar por hoje, A outra condição do milênio vai ser uma glória. Glória eterna. Um reino glorioso, cheio da glória de Deus. Meu Deus, nós veremos Deus como Ele é, meu Deus do céu. Que só dá para ver Deus como Ele é se tiver um corpo glorificado. Corpo de carne e osso não suporta. Mas um corpo glorificado vai ver Deus como Ele é. A glória vai ser plena, né? Eu vou ler com você, Isaías capítulo 24. Lá no versículo 23. Vai lá. Isaías capítulo 24. Olha que, meu Deus, essa promessa que é uma das que eu mais gosto. Vai lá, Depois de muitos dias. Depois você pode ler tudo, tá? No versículo 16 fala a respeito da ruína dos transgressores. Olha o versículo 14, o subtítulo, A Alegria dos Justos. O livro de Isaías, gente, é o livro que mais profetizou sobre o reino messiânico, sobre o reino de Cristo. É o livro que mais profetizou sobre o reino do Senhor, né?
Essa condição é a glória. Isaías capítulo 24, versículo 23, ó. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Olha que promessa maravilhosa, gente. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que a lua vai se envergonhar por causa da glória de Jesus. A lua vai se envergonhar. O sol vai se confundir. O sol, eu li com você, né, na batalha, lá em Apocalipse, nas trombetas e nas taças, o sol vai se tornar negro. Mas quando o Senhor Jesus vier, toda a terra, todo o sol, a lua, tudo vai ganhar vida. Jesus vai trazer o reino aqui, ele vai acender o sol de novo, ele vai, né, trazer a glória da lua de novo. Tudo vai ser restaurado, porque tudo vai ser destruído na grande tribulação, como nós lemos aqui. Mas Jesus vai restaurar tudo. Só que a Bíblia diz aqui, olha o versículo 23, ó. A lua se envergonhará, meu Deus do céu. A lua vai se envergonhar por causa da glória de Cristo, né? E o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar, meu Deus do céu, no monte Sião, e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória, meu Deus do céu. Haverá glória. A gente não vai precisar do sol, o sol vai estar lá, mas a gente não vai precisar mais do sol. O próprio Deus vai ser o nosso sol, como você vai ver mais para frente. Jesus, o Deus Pai vai estar conosco, o Deus Filho vai ser o nosso sol, a glória vai ser plena. A glória vai ser total sobre nós aqui nessa terra, um corpo glorificado. Ó, esse corpo de carne e osso aqui hoje, ele já é beneficiado pelo sol. Não existe um horário do dia aí que é bom ter vitamina D, que a gente tem que tomar banho de sol, já abençoa. Agora você imagina o próprio Cristo sendo o nosso sol, a ponto que a Bíblia diz que o sol vai se confundir, a lua vai se envergonhar. A lua que é tão bonita, né, tão imponente, o sol que é tão, entre aspas, tão forte, tão poderoso, entre aspas. Ele vai se envergonhar, ele vai ficar confundido por causa da glória do Senhor, por causa da glória plena e total que vai estar no reino do Senhor Jesus aqui, ó. É ainda Isaías, capítulo 35, lá no verso 2. Isaías, capítulo 35, versículo 2. Diz assim, ó. Isaías 35, 2, ó. Olha o subtítulo, a felicidade da Sião futura. Mais um capítulo todo falando sobre o reino de Cristo, né? Isaías capítulo 35, versículo 2, ó. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha isso. Mais uma promessa sobre a glória completa, que até o monte glorioso, as árvores gloriosas não vão ser nada perto da glória do Senhor Jesus, perto da glória dele. O que fala sobre a glória no reino milenar? Isaías capítulo 24, verso 23, nós lemos Isaías capítulo 4, verso 2, Isaías 35, 2, Isaías capítulo 40, vamos ler ainda, Isaías capítulo 40, versículo 5, o Senhor vem, né? Versículo 5, ó. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, aos povos vivos, né? Toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor vai se manifestar por completo. Aí depois, eu não vou ler não, Isaías capítulo 60, tá? Do versículo 1 até o versículo 9. Fala sobre a manifestação da glória de Cristo, a manifestação da glória plena do Senhor. Vamos lá. A justiça, vamos ler só 1 ou 2 versículos sobre justiça, que eu já falei com vocês antes aqui, né? Justiça eterna, justiça do reino. Isaías, vamos lá. Isaías capítulo 65, versículo 21 e 23, será que eu já li? Isaías 65, versículo 21 e 26, 21 e 23. Não, não li não. Desculpa, gente. Não, eu pulei um, tá?
Eu pulei um. Ah não, vamos ler aqui mesmo, vai. Depois eu volto pro outro. Ó, Isaías capítulo 65, verso 21 e 23, fala sobre a justiça, né? Diz assim, ó. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo a obra das suas próprias mãos, né? Porque as pessoas de carne e osso, elas vão trabalhar, só que elas vão edificar tudo, vai ser um reino glorioso de trabalho para Cristo, mas um trabalho prazeroso e eterno. Essa característica aqui é a justiça, né? Fala que o que eles plantarem, eles vão comer, o que eles vão construir, eles vão morar, quer dizer, ninguém vai tomar nada de ninguém. Nada vai ser tomado, ninguém vai ser injustiçado, ninguém, não haverá injustiça alguma. Verso 23, ó. Não trabalharão debalde, quer dizer, em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Tudo vai ser tremendo, haverá uma plena justiça, uma justiça gloriosa. Não haverá mais engano, não haverá mais roubo, não haverá mais absolutamente nada, né? Ninguém tomará mais nada de ninguém. Ó, eu vou ler só mais uma a esse respeito da justiça. Jeremias, capítulo 23, lá no versículo 5. Jeremias 23, versículo 5. Profecia sobre o renovo de Davi. Verso 5, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, eis que vem dias, né? Mais uma referência, uma maneira de falar sobre o reino do Messias. Diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que é Jesus, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Olha isso. Mais uma promessa sobre o renovo justo, né? E o Senhor Deus honrando a Davi aqui, né? Que Deus fez a promessa para Davi. Lembra que eu falei com vocês no estudo passado sobre uma das causas de existir o reino milenar, das promessas davídicas, né? Da aliança davídica, a promessa que o Senhor Deus fez a Davi, né? Que dele sairia um rei que reinaria eternamente. Esse rei vai reinar aqui durante 1000 anos ainda, que é o Senhor Jesus, e vai agir com toda e plena justiça, né? Ainda, onde está falando sobre a justiça do reino? Isaías 9, verso 7, Isaías capítulo 11, verso 5, Isaías 32, 16, Isaías 42, verso 1 e 4, Isaías 65, 21, 23, Jeremias 23, 5, Jeremias 31, 23 e Jeremias 31, verso 29 e verso 30. Todos esses versículos falam sobre a justiça plena que vai ser derramada, né? Vamos ler mais uma aqui ou duas, eu termino por hoje. A próxima característica plena do reino milenar vai ser o consolo, a consolação plena. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Eu vou falar um pouco isso aqui melhor depois quando eu for abordar sobre o corpo glorificado. Não vai haver lembrança, porque com certeza no reino de Deus, pessoas da mesma família serão salvas e outras não. Isso aqui é certo. Um pai vai ser salvo e filho não vai ser salvo. Filho vai ser salvo e pais não serão salvos. Marido vai ser salvo e esposa não. Esposa vai ser salvo e marido não. Por quê? Porque rejeitaram a salvação. A salvação, você tem que lembrar que ela é individual. Aí alguém fala, mas quando eu estiver no reino eu vou lembrar da minha família? Não. Eu vou mostrar isso para você, que isso é uma das características do corpo glorificado. E da graça eterna de Deus não vai haver lembrança daqueles que não foram salvos. Não vai haver tristeza, não vai haver nenhuma lembrança. No reino milenar e nos tempos eternos, a gente vai começar uma nova história. Uma nova história, essa vida de hoje aqui, essas coisas vão ficar para trás, tá? Essa vida aqui de hoje, ela vai ficar para trás. As pessoas não salvas que a gente conhece, a gente não vai ter nenhuma lembrança delas. Tudo vai ser removido pelo poder de Deus. Tudo vai cair no esquecimento. Não vai haver mais lembrança nenhuma.
tá? Então por isso que hoje a gente tem que chorar, interceder, buscar pelos outros, pela família, pelas pessoas. Hoje você tem que dar a vida, entre aspas, em consagração para interceder pelos outros, para chorar e buscar por eles, para que eles sejam salvos. Mas uma da glória de Deus que vai se manifestar em nós vai ser que não vai haver mais lembrança nenhuma, né? Nenhuma de ninguém que não foi salvo, né? Vou falar sobre isso melhor depois, ó. Vamos falar sobre a consolação um pouco e eu termino. Vamos terminar na consolação hoje aqui, tá? Isaías capítulo 12. Vamos ver lá em primeiro. Isaías capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Diz assim, ó. Orarás naquele dia. Olha aquele dia de novo. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Isso aqui é uma promessa de consolação, consolação, amor pleno com o Senhor Jesus. Nós, com o corpo glorificado, nunca mais pecaremos, nunca mais entristeceremos a Cristo. Nunca mais traremos sobre nós a ira ou a indignação de Deus, que como Deus fica chateado com a gente, todos nós. Nunca mais isso vai acontecer. Vai ser uma consolação eterna. A gente nunca mais vai sentir tristeza na nossa alma, né? Porque Ele vai nos consolar para sempre. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Lá no versículo 22 e 23. Vai lá. Ah, tá. Essa promessa eu li com você um pouco antes também, né? Mas falando a outro respeito, né? Mas vamos ver sobre consolação. Isaías 29, 22, 23, ó. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, santificarão o santo nome de Jacó e temerão o Deus de Israel. Olha isso, gente. Promessa de consolação, onde Israel nunca mais vai ser pisado. Como eles, infelizmente, né, eles foram pilhados, né, na Segunda Guerra Mundial, entre tantas coisas, né, tantas coisas que aconteceram e até hoje acontece. Né, o Senhor vai se lembrar do povo dele, da noiva de Deus que é Israel, e eles serão consolados para sempre, né? Uma outra palavra, aí mesmo, Isaías capítulo 30, versículo 26. Isaías 30, verso 26, ó. A luz da lua será como a do sol. Meu Deus do céu, olha isso, hein? A luz da lua será como o sol, né? A lua também vai ser gloriosa como o sol é. E a do sol, essa palavra que eu vou ler, eu vou voltar nessa palavra com você depois, tá? Porque tem uma outra promessa na Bíblia, que fala, pro milênio, que fala sobre o aumento da luz, tá? Eu vou explicar isso para você, acho que no próximo estudo. Nos 1000 anos de Cristo vai haver aumento da luz. Aumento da luz representa longevidade, vida, poder para as pessoas de carne e osso que vão estar aqui. Tá? Aumento da luz representa aumento de longevidade, né? Que a Bíblia diz que no milênio, a pessoa aos 100 anos ela ainda vai ser considerada jovem. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Que no milênio, aos 100 anos, a pessoa ainda vai ser considerada jovem. Por causa também do aumento da luz, né? Só que eu vou ler esse versículo com você voltando nisso no próximo estudo, tá? Aqui vai falar sobre consolação, tá? Ó. Isaías 30, verso 26, né? A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Olha isso. Aqui, essa segunda parte do versículo fala sobre a consolação. O Senhor vai consolar o povo dele. O povo de Israel que tantas vezes o Senhor castigou. Tantas vezes. Só você lê no Antigo Testamento. Quantas vezes o Senhor castigou pelo povo ter se afastado do Senhor.
golpe que o Senhor mesmo deu punição sobre os filhos de Israel, aonde o Senhor vai trazer plena consolação a toda a nação de Israel. Toda a nação será consolada com ele e eternamente, né? Ainda, vou ler mais uma aqui, é Isaías capítulo 40. Eu leio só essa, a gente termina. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2. O Senhor vem, né, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Eles não vão precisar mais lutar, porque o Senhor vai lutar para eles na batalha do Armagedon e vai dar paz eterna, né? Já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Depois você pode continuar lendo tudo aqui. Tudo isso aqui é promessa de consolação para o reino. Por isso que a partir de hoje, quando você lê essas palavras, essas promessas aqui no Antigo Testamento, você vai entender que essas promessas são para o reino do Messias, o reinado do Senhor. O Senhor vem naquele dia. O rei virá, rebento de Davi, do tronco de Jessé. Sairá um rei, um ungido, o seu nome será santo, o seu nome será, sabe, você vai ver tudo isso aqui na Bíblia. Então toda vez a partir de hoje que você ler essas palavras na Bíblia, você vai entender, opa, essas promessas aqui é para me encher de esperança. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então eu vou me consagrar porque eu vou entrar no reino de Deus. Eu vou estar lá. Então olha como que a esperança sempre vai socorrer a sua fé. Tem dia que a gente está derrubado, tem dia que a gente está com tanta situação na vida, falando, não, eu não vou me acabar, não vou me entregar para o pecado de novo, não vou me sujar meu coração, não vou fraquejar, eu vou em frente, vou em frente, vou em frente. Por quê? Porque é a esperança. A esperança de entrar no reino de Deus, no reino do Messias, tá? Ainda faltam muitas condições. Eu vou parar por aqui hoje com você. No estudo que vem, na quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai falar sobre o pleno conhecimento. Eu vou falar com você que haverá pleno conhecimento. Ah, desculpa, faltou eu citar os versículos, né, que fala sobre consolo, né, ó, fala sobre o consolo na Bíblia. Isaías 12, verso 1 e 2. Isaías 29, versículo 22 e 23. Isaías 30, verso 26. Isaías 40, verso 1 e 2. Isaías 49, verso 13. Isaías 51, verso 3. Isaías 61, do versículo 3 ao 7. Isaías 66, versículo 13 e 14. Jeremias 31, do 23 ao 25. Sofonias, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Zacarias, capítulo 9, verso 11 e 12. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Todas essas promessas falam sobre a consolação de Jesus Cristo. Ainda no estudo que vem eu vou falar com você sobre haverá pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Eu vou te mostrar tanto isso aqui na Bíblia. Instrução. Haverá plena instrução. A maldição vai ser retirada. A doença será eliminada. Vai ter a cura dos deformados. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Que Deus ele promete que não vai haver nenhum deformado. Nenhum. E todos os deformados que vão ficar vivos no final da grande tribulação, todos eles serão curados. Perna vai crescer, que pessoas que vão passar da grande tribulação vão chegar aos pedaços lá no final do milênio, no final da grande tribulação. Perna vai crescer, braço vai crescer de novo, sabe? O cego vai voltar a enxergar, não vai, sabe? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Promessa de cura para os deformados. Imagina 7 anos de grande tribulação, guerra, pedra caindo do céu, um monte de coisa. Um monte de gente vai chegar lá sem braço, sem perna, cego, sem ouvir. Um monte de gente. Você vai ver, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Todos os deformados serão curados. Meu Deus do céu, não vai chegar ninguém com deficiência nenhuma lá, né? Vai haver proteção eterna. Depois, liberdade em relação à opressão. Ausência de imaturidade. Essa daqui vai ser muito boa também. Não vai ter ninguém imaturo. Todos conhecerão o Senhor, né? Reprodução dos povos vivos. Isso aqui eu vou entrar bastante nisso aqui com você também, né? Aí haverá trabalho também dos povos vivos, né? E prosperidade econômica vai ser plena. Imagina, bilhões de pessoas na Terra. Só que a igreja também salva, glorificada, mas vai haver uma prosperidade econômica na Terra. Um reino de Cristo aqui. Pessoas de carne e osso e bilhões e bilhões de pessoas que representam a igreja com um corpo de glória, um corpo glorificado. Meu Deus do céu.
A língua vai ser uma só, haverá uma só língua em toda a terra. A adoração vai ser única, vai haver só uma adoração somente ao Senhor Jesus, só ao Messias. Aí a presença de Deus vai ser manifesta, o Deus Pai vai se fazer presente no reino aqui, plenamente, meu Deus. Aí vai haver plenitude do Espírito Santo, que eu vou falar melhor sobre isso. E aí depois fala que o reino milenar, ele vai se estender para sempre, tá? Então provavelmente no estudo que vem a gente já finaliza toda essa parte aqui. Então, gente, guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Estou fazendo um estudo rápido, é um estudo rápido. Você pode ver, hoje é a 36ª, 37, mas é rápido, tá sendo rápido, tá? São 500 tópicos cerca para estudar o livro do Apocalipse. E mesmo dentro do milênio, hoje é o segundo estudo, eu acho que vai ter mais uns 2 aí pela frente ainda aí, tá? Falar sobre o milênio, tá bom? Guarda isso no seu coração, ponha no seu coração isso, eu vou reinar com Cristo. Eu vou entrar no milênio com o Senhor Jesus. Nada mais vai me corromper. Nada vai me sujar. Eu vou me arrepender de todos os meus pecados. Eu vou andar com Deus. Eu vou me santificar. Eu vou perseverar. Eu vou lutar. Sabe, você tem que pôr isso no seu coração. O reino de Cristo é real. E ele vai descer com o reino dele aqui. Depois vai ver os tempos eternos. Assim como o inferno também ele é real, tá? Quando a gente chegar no capítulo 20, lá no versículo 11, a gente vai falar melhor sobre o inferno também. Fala sobre o juízo do trono branco. Tá bom, gente? Deus abençoe, tá? Cada um de vocês. Se Deus quiser e Ele quer, na quarta-feira nós estaremos aqui, tá? Um abraço para Dona Naildes, para Dona Glória, para Dona Cristina, para o seu Júlio. Um abraço, seu Júlio. Deus abençoe. Jeane, também de Jardim Maia. Seu João Américo, né? Seu João do Jardim Maia, né? O senhor escreveu aqui umas palavras. Tá? Um abraço para o senhor também, tá, seu João? Deus abençoe o senhor. Tô a sua mãe também, né, seu João? Deus abençoe ela. Espero que ela esteja bem, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem na paz e até quarta-feira, se Deus quiser e Ele quer. Em o nome de Jesus. Deus abençoe.